Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao nosso segundo encontro do Visitas a Si Mesmas, que hoje vai ser com a artista contemporânea, a Marina Abramović. Hoje a gente vai falar sobre uma série de obras dela que aconteceram no início da carreira, que tem a ver com os ritmos. Para a gente chegar lá e entender um pouco sobre isso, eu proponho que a gente ainda veja algumas outras obras. Então eu vou começar a apresentação, vou dar passagem para que essa artista nos conte um pouco da sua carreira, da sua história de vida e das suas produções, dos seus interesses. Tá aí então a Marina nos olhando, esse olhar que vai ser então sempre muito presente, de alguém que se conectava com o público, com as pessoas e com aquilo que ela estava fazendo. E a gente está agora, né, imersos em casas, a maioria de nós confinados, em quarentena. E eu agradeço já também por cada um vir e dedicar um tempo e energia a participar dessa troca com essa artista e também um pouco consigo mesmo, na ideia de tentar imergir com mente e corpo, assim como a Marina fazia, numa tarefa super única, completamente ciente dos mínimos detalhes do ambiente, tentando explorar aspectos físicos, limites fisiológicos, ou seja, estar no limite. A gente também está no limite, né, nesse momento Brasil-Mundo 2020. E aí, então, é um pouco sobre esse trabalho de tarefas que às vezes são super simples, mas que às vezes podem ser completamente árduas e difíceis, trabalhos que são lentos, que são repetitivos, que às vezes podem até ser tediosos ou chatos. E a Marina Abramović vai inclusive falar sobre esse sentimento do tédio, que é um tanto quanto crucial. Então ela vai passar por uma série de emoções e estados que são incontornáveis, que não tem como a gente desviar. E nessa descoberta, nessas revelações, que às vezes passam por curiosidade, às vezes até por irritação, de um extremo a outro, traz à tona aí, né, uma série de dores, de uma profundeza, de uma sensibilidade que também tem a ver com uma experimentação de tolerância, de suportar, né, explorar para ver o que acontece a seguir nessa fronteira, nesse limiar, nesse flerte, né, a barreira de si mesmo. Então, a gente vai agora entender um pouco dessas performances, essa artista que se dedicou bastante a isso e que eu coloco aqui a nos dar as boas-vindas, nos olhar com esse olhar que eu acho que é um tanto quanto magnético, de um olhar que prende a gente, né, de uma artista que é super polêmica, que causa vários tipos de reações, de vínculos que são os mais múltiplos conosco, desse olhar ali, então, que fica a nos sustentar, a nos segurar, a nos prender, às vezes até nos intimidar, como quem entra, né, mergulha, nos afronta, assim, e penetra nos recantos mais escondidos de nós mesmos, do que a gente tem mais de privado e íntimo, algo que pode ser extremamente sigiloso, adormecido, desses vestígios aí de sensibilidade, de um olhar super forte, mas que também é super terno, acolhedor, e que está aberto a essa simples relação e que é completamente poderosa, que é a de olhar. Sem mais e nem menos. A Marina convoca muito o trabalho dela, o outro, a outra, possibilita esse transporte para múltiplos lugares, múltiplas subjetividades, insiste nessa permanência no presente, é um pouco esse o tom dessa aula hoje, pensar que nós também convocamos o outro, a outra, esses múltiplos lugares, pelo fato agora de estarmos em rede, cada um na sua casa também acompanhando essa aula, esse encontro virtual, né, nos mais diversos estados geográficos e também nos estados emocionais. Então, a ideia é um pouco essa dessa aula, que a gente faça essa transferência consigo mesma, dessas nossas emoções, dos nossos afetos, para entrar, mergulhar na nossa própria complexa trama histórica e íntima e pessoal, né? A Marina é essa âncora da nossa viagem hoje, é ela que vai nos segurar, nos emprestar um pouco dessas ideias para essa passagem nessas séries de obras, então, e também dos exercícios de subjetivação pessoal que eu proponho que a gente faça. Façam cada um também no seu tamanho, com o seu tempo. Não precisa de nenhum material para essa aula, só o nosso próprio corpo. Então, a gente também vai ser veículo e condutor dessa passagem e dessa presença, dessa permanência no presente. Vamos todos juntos. Se vocês depois quiserem me enviar também feedbacks, comentários, vocês podem, inclusive, deixar registrados aqui embaixo, nesse próprio vídeo,
ou me escrever via e-mail, e me interessa muito essa multiplicidade do olhar, né, do outro, da outra, de quanto isso também se reflete, ecoa, reverbera, e que também a gente possa se ver, se falar, se pensar, se sentir enquanto singular e enquanto múltiplos que somos. Eu trago a própria Marina a nos falar na sua voz aqui, presença. Estar presente durante longos períodos de tempo, até a presença ascender e cair, do material ao imaterial, da forma para o informe, do tempo para o intemporal. É isso que a gente vai fazer hoje um pouco, estar nesses estados dos entres, dos betweens, acompanhar essa presença que acende, que cai, que é matéria concreta, que tem algo de muita sutileza, que também é efêmera, é volátil, é do imaterial, da forma para o informe, nesses tempos todos, nessas camadas desse ano que é um tanto quanto louco, difícil também, que vive, parece, num eterno looping. A gente sabe que a Marina, ela é conhecida por enfrentar grandes extremos de dor, de desconforto, de vulnerabilidade, ela se expõe muito nas performances, então ela beija o limite na boca, né? Tem uma ideia de tolerância, uma ideia de se testar e de descobrir essa própria força do corpo e da mente. A ideia de que ela está muito interessada em até que ponto dá para empurrar a energia do corpo, até que limite se vai. E, na verdade, o que ela tem como posicionamento enquanto artista, enquanto vivente, ser humana, é que a nossa energia é quase ilimitada. Não é sobre o corpo, é muito sobre como ele se conecta com a mente, não nessas coisas descompassadas ou soltas, né, mas muito mais nesse vínculo, e aí que isso pode nos levar a extremos que, na verdade, a gente nem imagina. Marina Abramović é uma pioneira na performance, ela é tida como a avó ou a papa, né, dessa forma de arte desde a década de 70, é uma das artistas mais célebres e icônicas do nosso tempo, uma das grandes referências, já foi premiada com Leão de Ouro, como melhor artista na Bienal de Veneza na década de 90, já foi listada como uma das 100 pessoas mais influentes de 2014 pela revista Time, já teve exposições individuais em várias instituições super importantes pelo mundo, também já foi incluída em exposições de grande escala, como eu disse, na Bienal de Veneza, mas também na Documenta, na 6, na 7 e na 9, em Kassel, na Alemanha, e desenvolve aí um trabalho que é super pessoal, que é singular e ao mesmo tempo é coletivo. Então pensa o corpo como sujeito e como meio, né, como médium das obras. Figura pública super conhecida, já teve aí uma exposição maravilhosa no MoMA e também no Serpentine Gallery, duas assim para destacar, que vale a pena a gente sempre revisitar. São imagens dela que eu brinco que poderia ser dessas de quarentena, assim como nós, né, nesse ano aqui marcando na parede dia após dia essa passagem do tempo e quando é que isso acaba, e ligado muito a essas tarefas domésticas, até de trabalho reprodutivo. Ela com esses vestidos super bem arrumada, a foto da esquerda é do Artista Presente, de 2010, no MoMA, né, esse trabalho que ela traz muito nessa crença de estender na duração para alterar a nossa percepção do tempo, promover um envolvimento profundo das experiências com o outro, nesse encontro que se dava, nessa performance que ela fazia no térreo, no MoMA, né, sobre apenas e simplesmente permitir olhar com a janela da alma, né, nos olhos, para cada um que se dispunha também a entrar em contato e ficar frente a frente com ela. Depois ela faz esse outro programa, que é essa imagem da direita, que é o The Cleaner, né, tipo, como a limpadora, e ela enfatiza também esse ritual quase obsessivo da limpeza. Isso também frequentemente vai aparecer no trabalho dela, na ideia de que ela ama limpar o passado, limpar a memória. Então, pensar nessa metáfora física, mental e também espiritual que ela traz para, de novo, assim como a gente viu na aula 1 com a Louise Bourgeois, expurgar, exorcizar, criar uma espécie de cura, né? Tem essa exploração também que ela faz de uma própria capacidade de regeneração de si, que também é visível nos trabalhos dela. Então, é apenas uma metáfora, trocadilho, mas eu achei que valia a pena aqui a gente colocar para também, de alguma forma, se aproximar com o artista e com esses mundos que também nos são próprios.
Bom, a Marina, ela desenvolve o seu próprio instituto, né, como uma incubadora de educação, que tem uma colaboração multidisciplinar. Então, a MAI, ela explora, ela suporta e ela apresenta várias performances, maioria com parcerias com locais e com instituições, incentiva muito, né, a arte como um laboratório e na interdisciplinaridade com as ciências e com as humanidades. Em 2015, inclusive, teve em São Paulo, no Sesc Pompeia, no Terra Comunal, uma parte, um braço também dessa incubadora de educação. Ela planejava que os visitantes pudessem ter algum tipo de experiência num instituto físico, né, próprio, que fosse permanente, e tivesse, então, um contrato onde as pessoas assinariam e andariam, permaneceriam nessas instalações por várias horas, abandonando todos os seus celulares, itens pessoais, para embarcar um pouco nessa visita e experimentação a partir de alguns jalecos, fones de ouvido que cancelariam os ruídos, e aí, então, haveria essa condução por uma série de espaços e atividades que também se inspiram muito nos trabalhos da própria artista. Bom, acontece que esse instituto não se realizou, porque era uma instalação que precisaria de pelo menos 31 milhões de dólares para acontecer, e aí ela não conseguiu levantar todo esse dinheiro necessário, né, para converter esse antigo teatro da década de 30 nesse centro de arte performática que ela queria, né, fosse duradouro, tivesse colaborações multidisciplinares. Então, esse acaba sendo o slogan, nós não vamos até você, desculpa, nós vamos até você e você não vem até nós. Então, contradizendo um pouco o próprio argumento inicial do edifício, né, de que agora, então, o objetivo é ir ao encontro, se deslocar e não mais proteger e preservar todo o legado intelectual e espiritual da arte performática, como se pretendia, né, como uma homenagem material e imaterial da performance, mas que então agora tinha um pouco dessa visita, né, desse trânsito do que aconteceria no Instituto aos grandes centros. Bom, aqui eu coloco como uma linha do tempo, um pouco, para a gente pensar nas principais obras, os trabalhos que são os mais referenciais, né, desse vasto espectro de produções que ela tem. É bom lembrar que, além da carreira de artista, nos anos 90, a Marina também foi professora. Então, de 90 a 91, ela deu aula na Hochschule der Kunst, em Berlim, e também na Académie de Beaux-Arts, em Paris. Depois deu aula em Hamburgo, em 92, fez várias oficinas. Em 93, também dá aula em Berlim. Em 97, ela vai dar aula em uma outra universidade. Em 2004, ela recebe até um doutorado honorário no Art Institute em Chicago. Então, tem um pouco desse ofício na educação, uma área que também ela dialoga e exerce, né, na sua produção, na sua carreira. Mas para a gente lembrar quais são os eixos principais dessa carreira, por onde vai essa produção, de novo eu trago a voz dela aqui a falar e a pensar junto nessa vulnerabilidade. É esse o grande eixo, né, a grande palavra assim, por onde orbita esse trabalho e o quanto ela dá importância para isso. Dessa nossa fragilidade, de quanto a gente tem que estar o tempo todo numa espécie de abertura de algo que a gente não pode prever, não cria expectativas, mas que pode gerar aí muita coisa, muitos entres, né, essas fissuras que ela mora e habita, como exatamente espaços de possibilidade para que se regenere, surja alguma coisa. Então ela fala, vulnerabilidade é importante, isso significa que estamos completamente vivos, e isso é um espaço extremamente importante. Para mim, é desse espaço que meu trabalho se gera. Vamos ficar atentos a esse espaço, a isso que ela está falando, que pode ser gerado, e ela continua. Nós, constantemente, gostamos de ser entretidos, para conseguir coisas que estão fora de nós. Nós nunca tiramos um tempo para entrar em contato com nós mesmos, o nosso eu interior. E é isso que ela vai promover e levar também um pouco como ideia,
quase filosofia do próprio Instituto, que é estar em contato consigo, permitir esse silêncio, essa presença, esse espaço vazio do nada, onde algo também novo, de novo, possa emergir, aparecer. Há uma necessidade social para ambientes que permitem pessoas para parar, respirar e olhar longe de suas telas e contemplar. A gente está tomada um pouco por esse ambiente ultimamente, né? Eu já comentei isso também na outra aula. Telas, 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 celulares, computadores, ou as próprias janelas da nossa casa, mas que a gente consiga, de alguma forma, parar, respirar e olhar. E nesse olhar também significa recuperar um pouco das nossas histórias, dos nossos afetos e memórias várias. Vamos agora ver as da Marina Abramović, que vem de uma família super forte, de matriarcas, e que aparece aí nessa fotografia que vocês estão vendo com a avó e com o irmão e também com a tia dela, e que então tinha nesse ninho familiar fortes heróis de guerra, sobretudo na figura do pai e da mãe dela, que também tinham esse casamento quase como uma guerra. É uma artista que vive com vários privilégios materiais, mas que foi criada numa casa com uma completa falta de amor, como ela mesma vai dizer. Então, essa ideia de resistência, essa habilidade que ela vai ter, uma autodisciplina, está muito ligada também à figura da mãe, com essa capacidade super forte de resistência, de suportar a dor. Vai ser uma figura fortaleza que, inclusive, comenta com a Marina Abramović, a mãe, né, que nunca tinha gritado nem no próprio parto. Então, esse tipo de referência que a Marina Abramović vai ter cresce, né, nesse horizonte, com essas figuras aí que ela leva na identidade, né, essa carga de ascendência, e isso também vai ter, desde a infância, né, muita influência naquilo que ela está fazendo. Convivendo ali no meio de uma elite privilegiada na era comunista na Iugoslávia, e no livro de memórias que ela escreve, ela vai falar muito dessas provocações e desses terrores todos que a acometem na infância, né, sobre crescer num relativo privilégio em meio ao comunismo, ser materialmente muito confortável, mas emocionalmente desolada. Então essa brutalidade, essa violência desse casamento, dos pais que dormiam inclusive com pistolas carregadas na mesa de cabeceira, né, no quarto, a mãe que constantemente também era espancada pelo pai, e quanto essas memórias, essas situações todas que aconteceram com ela atravessam, bem ou mal, aquilo que ela também vai ecoar no trabalho dela. Os pais ali, como eu disse, figuras essas como heróis de guerra, que tinham combatido os nazistas com os comunistas, né, liderado pelo Tito, o revolucionário iugoslavo, e aí tem essa época super difícil no país, e os pais dela com empregos ok, tinham um apartamento grande, tinham um piano de cauda, tinham criadas, tinham pinturas nas paredes, tinham ingressos para teatros e alguns outros privilégios imagináveis. Essa é a Marininha, que fala: desde os 6 ou 7 anos eu sabia que queria ser artista. Minha mãe me puniu por muitas coisas, mas me encorajou dessa maneira. A arte era santa para ela. Minhas primeiras pinturas foram dos meus sonhos. Eles eram mais reais para mim do que a realidade em que eu vivia. Eu não gostava da minha realidade. Lembro-me de acordar e a lembrança dos meus sonhos era tão forte que eu os escrevia e depois os pintava, em apenas 2 cores muito particulares, um verde profundo e um azul noturno. Nunca mais nada, não mais que isso, né? Então, ela vai se referir a esses primeiros anos de vida como a época mais feliz dessa infância dela. A Marina Abramović, quando tinha 6 anos, teve que ficar, permaneceu quase 1 ano no hospital, por conta também de um sangramento nasal que persistia, mesmo quando ela dormia, então isso exigia que, inclusive, ela dormisse sentada, né, para não engasgar com o próprio sangue. Os médicos suspeitavam de uma série de doenças, de casos que podiam ser graves, mas ali vários testes acabaram revelando que, na verdade, isso era uma reação muito mais psicossomática, sobretudo às agressões que ela sofria por parte da mãe. A Marina Abramović era uma criança que, vai relatar nas entrevistas, não brincava
com brinquedos, que preferia brincar com as sombras dos carros que passavam nas paredes. Então, já tem aí um interesse ou um modo de se relacionar com o mundo que é um tanto quanto próprio, particular, e que ela encontra, né, aí um desenvolvimento, um caminho para si nessas histórias todas. De novo, ela com a família, que gostava de arte, que apoiava, né, tinha um pouco desse suporte, mas que depois descobre que, na verdade, as pinturas que a mãe dela tinha colocado no apartamento não eram nada boas, ela não tinha nenhum apreço, nenhum gosto por aquilo ali, e o gosto de arte da mãe dela acabou sendo um grande obstáculo no ritmo de vida e no desenvolvimento que a própria Marina queria fazer. Vergonha profunda, máxima autoconsciência. Quando eu era jovem, era impossível falar com as pessoas. Agora posso ficar na frente de 3.000 pessoas sem anotações, qualquer preconceito do que eu vou dizer, mesmo sem material visual, e posso olhar para todos na plateia e conversar por 2 horas com facilidade. O que aconteceu? Arte aconteceu. Então, assim como a Luísa, uma artista que encontra, né, como eu disse, algum lugar de garantia de uma própria sanidade, com uma história um tanto quanto violenta, de dor, de sofrimento, e que nessa redoma aí consegue ter um fôlego para si mesma, né, e se descobrir num outro tipo de modo de existência, né, e encontra ali um alento mesmo para a vida, né? Uma espécie até de absoluta liberdade, essa liberdade de expressão que ela vai canalizar para o campo artístico. Então, lembrar que toda essa vivência familiar também é transposta para os trabalhos da Marina. Isso é explorado pelas habilidades físicas, pelas habilidades mentais, de como ela vai ritualizar as ações do cotidiano dessa vida, resistindo muito à dor, à exaustão, ao perigo, tem uma busca de transformação emocional e espiritual. Ela vem dessa educação super rigorosa, uma família com líderes da igreja ortodoxa, soldados partidários, oficiais da elite do Partido Comunista. Então, esses valores incutidos de heroísmo, de autossacrifício, de disciplina, estão atravessados no que é ser Marina. Sobretudo da mãe, né, que, como eu disse, se vangloriava de nunca ter gritado, que mesmo durante o parto ali exerceu um baita controle nesse estilo militar e também perpassava toda a casa. Então se amplia, assim, tem essa extensão para um domínio maior. Essas histórias infantis que ela conta, quase como uma espécie de mitologia pessoal para Abramovich, né? Tem esse embate constante entre os limites, entre as suas personalidades, que às vezes são públicas, às vezes são privadas, às vezes são frágeis, às vezes são de uma dureza super forte, né? De uma resistência incrível. Então, é um pouco desse lugar, com essas performances artísticas experimentais, que a Marina parte. Ela está na Europa Oriental, né, e ali vai plantar as sementes do que ela vai continuar a fazer. Uma cena na Iugoslávia que era super dinâmica, que era internacional, e que ela aposta muito nessa educação. É isso que vai definir o caminho para toda a vida dela e o que ela vai produzir. Aos 24 anos, a Marina ainda morava na casa com a mãe, nada incomum também na Europa Oriental, e tinha ali que cumprir uma série de disciplinas, inclusive de um toque de recolher às 10 da noite, e estava super mergulhada na arte. Ela pintava obsessivamente, ela já tinha sido admitida na Escola de Belas Artes de Belgrado, inclusive era a única mulher de um coletivo de arte do qual ela participou, a gente vai ver imagens disso. E ela vai, então, pintar, né, estudar pintura em Zagreb e depois se juntar a um grupo punk, super provocador de artistas, que se reuniram, então, nesse Student Art Center de Belgrado. Bom, é isso. Esse interesse da Marina, da arte, está nascendo já na família, já na infância, já na adolescência. Ela vai dar início nisso, por isso, na pintura. Em 65, quando ela ingressa na Academia de Belas Artes, ela já tem ali um dos primeiros projetos de performance surgindo, uma intenção, ela não realiza isso, né, que é o Come Wash With Me, que é o Venha Lavar Comigo, não foi realizado, onde ela propunha que o espaço da galeria fosse transformado numa lavanderia, que tivesse, então, esses tanques juntos às paredes, e aí as pessoas, então, chegavam, se despiam, entregavam suas roupas para a artista, para que ela, então, lavasse, secasse, passasse,
e aí sim as pessoas, diante dessas roupas prontas, vestiriam e iriam embora. Já tinha uma linguagem que ela estava formando, já tinha uma manifestação artística que estava querendo ganhar mundo, e ela vai começar, então, a ter esse tipo de interesse para a presença, para a participação, questões com transformações, com mudanças de tempo, de espaço, e isso vai estar muito desencadeado nos trabalhos posteriores que ela vai já começar a fazer. Vocês estão vendo aqui na foto a jovem Marina Abramović ao lado ali do Joseph Beuys, fumando um cigarro. Esse ano é 1974. O Beuys estava em Belgrado para participar dos encontros de abril na Student em Belgrado, né, nesse centro cultural. Esse encontro dava a oportunidade para os artistas emergentes exibirem e atuarem ali com os seus colegas internacionais e ter um pouco dessa efervescência, dessa discussão, dessa troca. A Marina Abramović tinha conhecido o Beuys em Edimburgo no ano anterior, e aí em Belgrado ela tentou ficar o máximo possível perto dele, trocando também muito nessa experiência aí de um colega referência para ela. Bom, em 71 ela vai ter a primeira exposição dela, com vários outros participantes, artistas, desses nomes também super difíceis de falar. Isso acontece na galeria desse Centro Cultural de Estudantes em Belgrado. O nome da exposição é Objetos e Projetos. E ela vai ter, então, nessa primeira exposição individual, um trabalho que vai chamar Metronome, que é o metrônomo, né, que vai acontecer na galeria do Museu de Arte Contemporânea, em Zagreb, onde ela dispõe 5 metrônomos em 5 salas diferentes, e cada uma com um andamento também diferente. Então, esses marcadores do tempo que nas salas estão descompensados, descompassados, né? Então, na última sala, inclusive, o metrônomo ele permanecia estático, era o silêncio. Então, tinha essa percepção de tempo e presença que se encadeava e que transitava. Então, tinha esse som que ajudava muito a focar no aqui e no agora, até que, de súbito, se rompia essa narrativa sonora, nesse crescente ritmo, nessa ausência de marcação, né, no último recinto. Então, tinha uma interação do público que também se dava a partir da entrada e saída de seus corpos, desses sujeitos em circulação pelas salas, em contato com esse som ritmado, e aí tinha umas ações e reações mais distintas dentro desse espaço. Ela vai fazer um outro trabalho, que é o Sound Corridor, que é o corredor de som, que foi projetado nesse mesmo ano, 1971, e ela vai também trazer ali ao público um corredor com um som super amplificado, com som de metralhadoras. E o público tem que atravessar, tem que passar por esse espaço expositivo, e esse é o recurso sonoro que vai operar muito essa noção, de novo, espaço-temporal de aqui e agora. Então, a artista colocava o público à espera quase dessa coisa violenta, da própria morte, que não se concretizava. Essa experiência agressiva seguia nessa travessia do tempo e do espaço, até que se deixava para trás e silenciava esse barulho dessas metralhadoras. O som vai ser um trabalho que ela vai usar muito. Esse é um outro plano de expressão que ela faz no The Tree, a árvore, também com um ambiente sonoro, no Centro Cultural Estudantil de Belgrado, e ela vai instalar essas caixas de som com esses pássaros que ficam ali, né, emitindo um cantorio, e está colocado no tronco das árvores. Então, de novo, tem essa interação com o público, que agora se fazia na medida em que eles percebiam, ouviam o que estava acontecendo, né, os transeuntes ali na rua, e eles tinham que tentar entender de onde vinha. Então, se não levantavam a cabeça, eles não identificavam e eram levados a crer que, na verdade, podia se tratar de gorjeios de pássaros, né, que se encontravam ali. Então, tem já essa simulação de natureza e de cultura, essa produção natural, produção humana, inserir o som em movimento e conduzir um pouco, né, esse tipo de tradução, da tradução, essas apreensões que ela está fazendo nesse novo relacionamento. Ela vai continuar a produção de ambientes sonoros em 72. Esses trabalhos não são dos mais famosos, mas é bom e importante a gente entender os primórdios da carreira da Marina Abramović. E esse é um trabalho belíssimo que ela faz, que é o ambiente sonoro branco, né? Que ela vai colocar, então, essas camadas e camadas de folhas para que o público também pudesse interagir, registrar, fazer qualquer tipo de intervenção.
Então, tinha ali as instruções: entre no espaço branco e escute. Esse espaço completamente recoberto de suas folhas, para que as pessoas também pudessem, de alguma forma, fazer outras declarações sobre esse trabalho. E havia uma declaração que também era colocada nesse espaço a cada 5 minutos. Então, o público que estivesse ali podia coincidir de ouvir ela, nesse gravador que vocês estão vendo na imagem, falando I love you, eu te amo. Então, era um trabalho que também pedia uma permanência, a ideia de que se você ficasse pelo menos 5 minutos, né, que era o espaço de duração desses intervalos, dava para também aprender essa declaração oral ali que ela falava, nessa voz feminina, apontando muito essa relevância, né, da presença nesse aspecto durativo. Esse é um detalhe da obra. Bom, essa figura da cidade que integrava aquele trabalho da árvore que a gente viu também vai ser retomada nesse outro trabalho, que é o Libertando o Horizonte, de 73. Esse título, no gerúndio, já implica numa própria ação que tem um ato aí com uma duração, e a artista, então, fotografando importantes edifícios do centro de Belgrado e retocando as imagens para apagar as edificações, revelando, libertando o próprio horizonte. Era uma instalação com algumas projeções dessas paisagens que foram feitas numa sala oval. Então, esse trabalho, assim como o Metrônomo e as outras obras que a gente está vendo da Marina, estão discutindo muito essa ruptura com as figuras do espaço usual. Então, a ideia agora é criar algum tipo de integração com presença, ou com ausência, ou com interação daquilo que se coloca num outro andamento, né? Tem, às vezes, uma continuidade que é rompida, assim como na quinta sala do Metrônomo Parado, tem uma ruptura, né? Uma ausência de um escutar e de um silenciar. Então, é mais ou menos esses apagamentos e visibilidades, é isso que ela está observando, e é nesse plano de expressão, com esses temas reiterados, que o trabalho da Marina Abramovic está se dando. Eu comentei que ela tinha esse coletivo, quero trazer também algumas fotos dela jovem, com os seus colegas, então eles passavam várias horas juntos, né? Tinha todo uma maneira de se colocar à disposição da vida e da arte. Ela vai se jogar de corpo e alma na arte performática. Aos 20 e poucos anos, ela já está se destacando muito em Belgrado. E em 72, uma curadora escocesa vai até lá para buscar ideias originais para o famoso Festival de Edimburgo, né, que vai acontecer no verão, e ela fica super cativada pelo trabalho da Marina e convida, então, a artista para se apresentar nesse festival. Um convite que, na verdade, acaba sendo praticamente um convite para o outro mundo, que é o Ocidente. E a Marina topa, e ela vai, e aí a gente vai ver, então, o que começa a surgir a partir daí. Uma grande parte de mim está emocionada com o desconhecido, com a ideia de correr riscos. Quando se trata de fazer coisas arriscadas, eu não ligo. Eu apenas vou em frente. Isso não significa que eu não tenha medo. Muito pelo contrário. A ideia da morte me aterroriza. Quando há turbulência em um avião, tremo de medo. Começo a compor a minha última vontade e testamento. Mas quando se trata do meu trabalho, lanço cautela aos ventos. E ela já vai começar muito nessa pegada, nesse tipo de disposição. E ela fala: eu mal podia respirar com a ideia de que eu faria isso. Mas eu também estava falando sério sobre o que eu estava prestes a fazer, 100% comprometida. Eu estava super séria sobre tudo, então. No entanto, acho que precisava dessa gravidade. Muito mais tarde, li uma declaração de Bruce Nauman dizendo: a arte é uma questão de vida e morte. Parece melodramático, mas é tão verdadeiro. Era exatamente assim para mim, mesmo no começo. Arte era vida e morte, não havia mais nada. Era tão sério e tão necessário. E esse tipo de afinco, de comprometimento, a gente vai ver no lastro de vários dos trabalhos dela. Ela vai se apresentar, como eu disse, nesse festival de Edimburgo, em 1973, com esse trabalho, que é o Ritmo número 10. São esses os nossos personagens agora dessa aula, que então é inspirado aí, o Ritmo número 10, numa peça, né, de bebidas popular, uma brincadeira popular de bebida, né, entre os camponeses russos e iugoslavos,
que ficam, então, apunhalando entre os dedos com uma faca, e cada vez que eles erram, eles têm que tomar um gole de bebida. Bom, quanto mais gole se toma, a gente sabe que mais a gente perde o controle, fica mais alterado, começa a se cortar mais. Então, tinha essa máquina exponencialmente acelerada para essa dor auto-infligida. Esse trabalho da Marina Abramović subverte esse mecanismo, ela vai colocar a si mesma como um lugar de controle, e aí ela passa deliberadamente por esses movimentos super rápidos, usando 10 facas diferentes em sucessão, de modo que cada vez que ela se esfaqueie, ela tem que trocar de faca, né? Escolher um outro cortador. Então, a dor é esse grande testemunho dessa presença absoluta de quem está ali super concentrada, fazendo um trabalho que é um ponto de virada, quando ela deixa como passado a pintura e pega ali uma outra rota, né, e experimenta muito o que ela vai dizer que é a liberdade absoluta com esse trabalho, de pensar que o corpo estava sem limites. E aí ela descobre, nesse momento, que ela tinha encontrado o meio dela. E aí ela termina a performance, quando ela passa por essas 10 facas, a Marina enfrentando esse papel branco que ela coloca como base, como suporte, né, executando a performance, se manchando com sangue de uma maneira impressionante. O sangue, que na verdade também era um símbolo do qual ela tinha muito medo durante toda a infância super violenta dela, e ela usa desse próprio dano, que agora era, de certo modo, a autocura. Então, tá tomando muito consciência do que tá fazendo. Tem esse poder supremo de uma autotranscendência, né? De conseguir deslocar isso tanto para si, enquanto artista, quanto para o espectador. Tem esse poderoso canal que acaba se estabelecendo de comunhão entre os dois. Bom, a gente também tem que lembrar, a partir daqui, né, sobre o registro das performances, que tem esse caráter super fugaz, às vezes sem uma materialidade, que acontece exatamente, né, no presente, na presença. Então, o que a gente tem, às vezes, são esses registros visuais em publicações fotográficas, impressas, filmes, na web, vídeos, né? Então, tem essa continuidade que se estabelece ali de imagem e de som a partir desses documentos, que é o mais próximo para essas ações que foram realizadas aí, com esse foco nas interações dadas, né, entre a artista e o público. Então, é isso que também a gente vai poder acompanhar, por exemplo, nesse ritmo número 10, que é uma ação que dura mais ou menos 1 hora e que acontece também uma segunda edição, aí com 20 facas, quando ela faz no Museu de Arte Contemporânea o Villa Borghese, em Roma. São facas com tamanhos diferentes, bem variados, e também tem 2 gravadores com microfones no piso, então ela amplifica cada vez que ela bate com essa faca, e de novo a gente tem quase uma espécie de metrônomo aqui, intercalando esses dedos, então ela vai iniciando essas punhaladas sobre essa folha branca o mais rápido que ela consegue. A cada corte, ela troca de faca, e vai usando todas elas com esses instrumentos aí numa ordem, num ritmo, tentando fazer incisões que sejam nos mesmos lugares. Ela grava a primeira vez que ela passa todas as facas, ela rebobina, ela faz uma segunda gravação, e aí tem esse ritmo dobrado dessas facas. E depois ela deixa o espaço, e essa é a performance. Vou mostrar algumas imagens em detalhe também desses registros que tem desse trabalho fortíssimo, que flerta com a dor, que flerta com o limite, com a violência, com o sangue, com a tolerância, né? E com uma série de questões que ela traz. Esse aqui é uma plaquinha mesmo da época, com as instruções, e ela fala: eu coloco uma folha de papel branco no chão, eu coloco 20 facas de tamanhos e formatos diferentes no papel, eu coloco 2 gravadores com o microfone no chão, e aí a performance. Eu ligo o primeiro gravador, eu pego a primeira faca e apunhalo entre meus dedos da mão esquerda o mais rápido possível. Toda vez que eu me corto, eu troco de faca. Depois de ter usado todas as facas, todos os ritmos, eu rebobino a fita. Eu ouço a gravação da primeira parte da performance, eu me concentro, eu repito a primeira parte da performance, eu pego as facas na mesma ordem, sigo a mesma ordem, sigo o mesmo ritmo e me corto nos mesmos lugares. Nessa performance, os erros do passado e do presente são sincronizados. Eu rebobino a segunda fita e ouço o ritmo duplo das facas, e aí ela sai, ela vai embora. Então,
essa aqui é uma imagem que dá conta desse arco temporal, mostrando ali o início e o fim desse grande acontecimento. A multidão olhou completamente silenciosa, e um sentimento muito estranho tomou conta de mim, algo que eu nunca sonhei. Era como se a eletricidade estivesse correndo pelo meu corpo, e a plateia e eu nos tornássemos um único organismo. A sensação de perigo na sala tinha unido os espectadores e eu naquele momento. O aqui e agora e nenhum outro lugar. Aquilo com que cada um de nós vive, que você é o seu próprio eu em particular, uma vez que você entra no espaço da performance, você está agindo de um eu superior, e não é mais você. Não é você que você conhece, é outra coisa. Lá no ginásio de Melville College, em Edimburgo, na Escócia, era como se eu tivesse me tornado, ao mesmo tempo, um receptor e transmissor de uma enorme energia semelhante a Tesla. O medo se foi, a dor se foi, ao me tornar uma Marina que ainda não conhecia. E é isso, né? Então, a primeira vez ela faz essa apresentação na frente de uma plateia. É com o ritmo 10 que ela entende e percebe que ela é uma artista, uma performer, né? Exigir muito dela, física e mentalmente. É a partir daí que ela começa a entender o que é energia e vai entrar muito por esse lugar nos anos de 1973 e 1974 e vai desenvolver uma série de performances. Então a gente vai ter os ritmos que vão ser compostos pelo ritmo 10, que é esse que a gente acabou de ver, o ritmo 2, o ritmo 4 e o ritmo 0, respectivamente. Vamos então ao próximo ritmo. O ritmo número 5, de 74, também é uma performance onde a Marina vai correr risco. E agora num flerte super sério com a morte. Ela vai ali construir essa estrela, que de novo já traz um pouco dessas referências do comunismo, da família dela, uma estrela de 5 pontas, feita toda de aparas de madeira. Depois que ela constrói essa estrela, ela vai embebedar ela em mais de 100 litros de gasolina. Ou 100 litros de gasolina, exatamente como ela fala na orientação da performance. Aí ela vai atear fogo e ela vai começar a caminhar e fazer toda uma espécie de cerimônia em torno, ao redor aí dessa estrela que está em chamas. Então, tem todo esse trabalho que já fala, né, sobre choque, sobre repressão, sobre violência, sobre morte. De novo, um trabalho que está super preocupado com a exploração de limite, uma preocupação com o tempo, com uma intensidade ritualística, de resistência mental, de resistência física, que fala do perigo, de uma natureza contingente do momento presente. Então, a gente fica oscilando ali nessa fronteira junto com ela, né, entre um estado de ser e outro, uma coisa viva, mas a gente não sabe até que ponto. Então, vamos descrever um pouco mais essa performance. O que ela faz? Ela começa a cortar, primeiro, o cabelo, e aí ela começa a jogar por essa estrela, que funciona quase como um altar. Então, ela alimenta também esse fogo quase como uma oferta de sacrifício. Depois ela vai cortar as unhas da mão, depois as unhas do pé, vai espalhar também por essa estrela de 5 pontas. Tem esse programa ali, né, de alguém que entende disso que cresce continuamente, de queimar, interromper esse crescimento, assim como a morte faz com a vida. E aí ela começa, então, a circular repetidamente, depois de ter depositado essas ofertas corporais na estrela, e aí ela entra no centro. E, bom, o que acontece? Essa estrela está numa chama super severa, o oxigênio é queimado muito rapidamente, ela fica deitada no centro dessa queima, dessas 5 pontas, né, o símbolo ali internacional do comunismo ardendo. Ela desmaia por falta de oxigênio e acaba tendo que ser arrastada por um segurança, por um membro da audiência ali, do público que estava assistindo, né? Inclusive o boy estava também na audiência nesse Centro Cultural de Belgrado, onde acontece a performance número 5. Essa também vem com uma declaração, orientação dela, eu passo a leitura, ela diz: eu construo uma estrela de 5 pontas, a construção é feita em aparas de madeira embebidas em 100 litros de gasolina, eu acendo a estrela, eu ando em volta da estrela, eu corto meu cabelo e jogo em cada extremidade da estrela, eu corto minhas unhas e jogo em cada extremidade da estrela, eu corto minhas unhas dos pés e jogo elas em cada extremidade da estrela, eu entro no espaço vazio da estrela
e deita. Então, estar no vazio também acaba sendo uma outra coisa muito forte para Marina, né? Nessa ideia dessa permissão para algum lugar que ela desconhece, que não tem muito onde se agarrar, que não tem elementos de referencialidade espaço-temporal. Bom, nessa outra exploração desse outro estado, ela faz a performance número 2, o ritmo número 2, que é uma performance um pouco mais curta, demora por aí mais ou menos 50 minutos, e ela vai então tomar 2 comprimidos diferentes. Um destinado mais ao tratamento da catatonia, e depois ela vai tomar um outro remédio que é usado mais para esquizofrenia. O primeiro remédio faz com que os músculos dela se contraiam muito, então ela fica completamente incapaz de controlar o movimento do corpo. Ela está consciente do que está acontecendo, mas ela é incapaz de reagir fisicamente. Bom, o público está ali acompanhando a segunda parte do trabalho, e enquanto acontece a espera entre uma pílula e outra, ela liga a Marina, o rádio, para que se ouvissem músicas populares eslavas. Depois de um tempo, então, ela vai tomar essa segunda pílula que tem um efeito super calmante. E aí ela vai, nessa segunda parte, tá num outro tipo de estado, né? Então, pacientes esquizofrênicos que sofrem de comportamento violento tomam esse tipo de remédio. E aí ela vai de um extremo ao outro nesse descontrole físico, emocional, muscular, inclusive de um controle mental, né, intercalados aí com essa música popular. Então ela está construindo uma espécie de narrativa também, né, de embrear uma história, uma memória dentro dessa performance, que tem esses 2 medicamentos aí que funcionam como dispositivos que operam em lugares um tanto quanto metafóricos, né? É importante que também a gente faça as nossas próprias interpretações com relação a todos esses trabalhos. Bom, mais uma vez a Marina querendo explorar os limites do próprio corpo e da consciência, e ela faz o ritmo número 4 na Galeria Diagrama, em Milão, e aí ela fica completamente nua, sozinha numa sala, e fica inclinada sobre esse ventilador industrial, com o rosto muito próximo, tentando encher os pulmões de ar até explodir. Novamente, ela desmaia, o público estava assistindo a performance num espaço separado, então tinha essas filmagens simultâneas que aconteciam, que permitiam o público testemunhar essa dor e essa exaustão dessa artista, né? Mas, de novo, eles não tinham muito ali uma agência do que fazer. Então, a Marina Abramović apresentando sobre a resistência de uma insistência, de novo, de trabalhar com o som, agora com o ventilador, esse espaço-tempo também alterado, com todo esse vento, e com essa câmera, então, no ritmo 4, que ficava só com o foco no rosto dela. Então, era só isso que o público estava visualizando na sala do lado, nesse vídeo que estava sendo projetado, e tinha esse efeito visual ali, quase como se ela estivesse embaixo d'água. Né? Então, ela começa, desempenha esse projeto, e aí tem um pouco desse acordo, inclusive com o cinegrafista, que era o único que estava junto na sala com ela, que mesmo que se ela perdesse a consciência, era para ele seguir filmando, mantendo ali o foco no rosto dela. Bom, ela desmaia, né, sobretudo devido a essa forte pressão do vento, e aí ela acaba sendo socorrida pela equipe da galeria e perde uma das suas tantas vidas, né, enquanto gata Abramović, que está ali fazendo uma série de rompantes com o limite do que é possível na vida. Bom, ela tem esse outro trabalho, que a gente se aproxima agora do ritmo 0, que acaba sendo uma espécie de resposta a vários críticos que estavam questionando também os motivos da performance, reivindicando e identificando a Marina Abramović como uma artista performática masoquista, que estava só, na verdade, querendo atenção e polêmica, e ela faz esse trabalho, que possivelmente é uma das peças mais conhecidas dela, que ela organiza, então, uma mesa num espaço expositivo com 72 itens. Ela fica imóvel, se coloca como um objeto a mais, desses que ela dispõe nessa mesa, forçando, ou convidando, provocando, os visitantes a se tornarem também os artistas, os interventores nesse trabalho.
As pessoas que estão lá, né, os frequentadores do espaço expositivo, respondem um pouco timidamente durante as primeiras horas, começam a escrever sobre ela, fazem cócegas, mexem, movem ela. Depois, passadas mais ou menos 3 horas, alguém começa a cortar a roupa dela, e aí as coisas vão ficando cada vez mais agressivas. E aí, bom, vocês estão vendo ali a rosa, então vão começar a espetar ela com os espinhos dessa flor. Outra pessoa vai pegar uma navalha que tinha disposta lá entre 72 itens e vai cortar o pescoço dela e vai beber esse sangue, até que, bom, o mais grave que aconteceu foi alguém ter pego essa arma, carregado ela e apontado contra a Marina, que fica ali completamente imóvel, à disposição, tentando ver até que limite, até que ponto as pessoas vão, né? Então, ela permite completamente essa intervenção do público nisso que ela está descrevendo nessa performance, que na verdade é uma grande investigação sobre o corpo enquanto consciente e inconsciente, individual e coletivo. Então vão fazer várias coisas, vão inserir cigarro aceso na boca dela, vão realmente desnudar, cortar a roupa dela, vão pintar, vão carregar ela pelo espaço, vão jogar primeiro essas pétalas, depois os espinhos, vão fazer uma série de provocações físicas com dor, e dentro desse programa, dessas ações, o que está interessando a Marina é olhar e ver essa interação com outros seres humanos, o que acontece sobre um outro quando não há restrições. Ela coloca essa série de objetos que causam um risco físico ao dispor, isso integra também o trabalho, tem essa espécie de sedução, né, do público ficar tentado a, e ela está se comprometendo a ver quais são as reações que isso pode ter. Ela está cumprindo o programado, ela se coloca nesse regime de interação de uma forma completamente passiva, e deixando o inesperado, esse lugar do vazio, essas aberturas onde não tem nada prescrito, atuarem com todo o risco e gravidade que isso possa ter. Vou mostrando mais algumas imagens para vocês verem. Desse público, então, que está ali, da própria mesa, né? Tem rosa, tem pena, tem tesoura, tem arma, tem uma bala, tem uma série de dispositivos que podem ser usados no corpo dela conforme desejarem. Também é sobre isso, essa performance, né? O desejo, o controle, a vontade, essa relação coletiva que ela traz de uma forma material também para o trabalho, né? Ela diz, eu sou o objeto, e durante esse período eu assumo total responsabilidade. Aqui tem a lista das coisas que tinham lá, então tinha sal, tinha açúcar, tinha mel, tinha bolo, tinha álcool, tinha sapatos, tinha band-aid, tinha um cachimbo, uma maçã, uvas, etc, 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 desses objetos a serem usados como se bem quisesse. Essas imagens são de outros espaços, né, que já reproduziram essa performance, que dão conta ali com aquele vídeo projetado, também mostrar na ocasião, né, como aconteceu e o que aconteceu. Vou ler para vocês a descrição do McEvoy falando sobre esse trabalho. Alguém caminhou em seu entorno. Alguém impulsionou seu braço no ar. Alguém lhe tocou um pouco intimamente. Na terceira hora, todas as suas roupas foram cortadas com lâminas de barbear. Na quarta hora, as mesmas lâminas começaram a explorar a sua pele. Sua garganta foi cortada para que alguém pudesse sugar o seu sangue. Várias menores agressões sexuais foram realizadas em seu corpo. Ela estava tão comprometida com a peça que não teria resistido ao estupro ou assassinato. Diante de sua abdicação da vontade, com esse implícito colapso da psicologia humana, um grupo que buscava protegê-la começou a se definir na plateia. Quando uma arma carregada foi empurrada para a cabeça de Marina, tendo seu próprio dedo sido colocado no gatilho, uma briga irrompeu entre as facções do público. E aí, bom, tem, né, os que estão defendendo ali, tentando salvar a Marina, os que não, e aí o público rapidamente também se dispersa, a galeria esvazia, e a performance chega ao fim sobre essa questão aí de quão longe você é capaz de ir. O público começou a se tornar cada vez mais agressivo e eles projetaram 3 imagens básicas sobre mim.
a imagem da Madonna, a imagem da mãe e a imagem da prostituta. Essa também é a Marina falando. Bom, com essas imagens aí de todas essas Marinas nessas provocações, eu queria agora que a gente entrasse no nosso momento de exercício de subjetivação. Vocês entenderam que ao nomear as obras com a palavra ritmo, acompanhada com um número, existem uma série de relações que a Marina também busca, e ela quer que nós busquemos, com o título e a performance. Então, o ritmo é exatamente esse sinônimo de andamento, de movimento, que se faz presente desde lá do metrônomo até nos demais ambientes sonoros que ela produziu. Em ritmo 10, a gente tem o andamento que é dado por conta dos golpes, né, entre os 10 dedos. Depois o ritmo 5, que ela tem essa execução da performance em torno dessa estrela de 5 pontas. O ritmo 2, que são 2 medicamentos escolhidos, e a performance dividida em 2 partes, e esses movimentos diferentes que o corpo dela acaba tendo, né, de reação. E em ritmo 0, que tem essa ausência do movimento do corpo da artista. E o ritmo 4, cuja relação aí que eu consigo identificar é por ser a 4ª performance dessa série. Bom, eu queria convidar todos vocês a criarem comigo o ritmo número 3. Então, a ideia é que vocês fiquem de pé, em uma postura ereta, e aí vocês vão fixar um ponto na parede, de onde vocês estão, e vocês vão sempre dar 3 passos. Então, essa posição onde vocês ficam de frente e fixam esse ponto na parede é a posição inicial, é a posição neutra, é o marco 0. Vocês vão ficar de olhos bem abertos, concentrados, permanentes no presente. E o primeiro passo que vocês dão é em direção a uma lembrança da infância. Lembrem da aula número 1 com o Luiz Bourgeois, deixem essas memórias virem até você, não se direcione tanto nessa vontade de disposição a elas, elas também nos visitam e elas chegam. O segundo passo é uma lembrança da adolescência, que também pode ser alguma coisa que a gente não espera e acessa. E o terceiro passo, quando vocês encontram, então, tórax, abdômen, pernas, face, bem perto dessa parede mais gelada, é uma lembrança de vocês aqui e agora. Vocês vão fazer isso, vão retomar e retornar para o marco 0 de novo. Então, vocês vão fazer isso 10 vezes, de novo, numa ideia de um ritmo, de uma insistência, de uma permanência. Lembrança, infância, passo 1, adolescência, passo 2, presente, passo 3, o que trouxe vocês até hoje, até aqui, até agora, até 2020. Fazer isso numa sequência de 10 vezes, essa linha cronológica de si mesma, com esses passos nesse corpo, deixar essa memória vir até vocês, e aí vocês encerram esse exercício de subjetivação, que é o ritmo número 3. Façam com o tempo e o tamanho que vocês tiverem, podem pausar, e depois vocês retomam para o final. Bom, eu queria finalizar, então, dando voz à própria Marina, nesse pedido que ela diz. Por favor, fechem os olhos, por favor. Imaginem, eu estou aqui e agora. Você está aqui e agora. Não há tempo. Você está aqui e eu também estou aqui. E passar o tempo juntos é algo milagroso. Uma distorção de tempo e espaço é a gravidade. E estamos compartilhando esse mundo e vivendo juntos. Eu trago de novo esse olhar, como quem pede no início, por favor, fechem os olhos, imaginem, nós estamos todos aqui agora, e termino com ela, esses olhos fechados, desse início que eu mostrava do olhar que nos segura, que agora se revela também nesse espaço íntimo e se conecta com esse interior pessoal. É nessa imagem, nessa presença que eu agradeço por vocês terem assistido e pela paciência também durante todo esse encontro número 2. Se quiserem entrar em contato e me escreverem, meus contatos estão todos aqui disponíveis. E até o vídeo número 3 do Visitas a Si Mesmo. Muito obrigada!